Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E Emmanuel vem comentar na lição 151, ressuscitará, do livro Vinha de Luz. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação, espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se da esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento, gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o mestre nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e dos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança do futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Como Emmanuel diz para a gente aqui no texto de hoje, a morte realmente ainda é muito pouco compreendida na Terra e ela tem-se, ele até fala assim, ninguém nega o sofrimento da separação, tá, e a saudade. Acho que esses dois, né, a separação, o medo do novo também, né, e a saudade principalmente, são os que mais martirizam a todos, porque qualquer momento de separação, né, inclusive quem tem filho que vai trabalhar ou vai morar em outro país, em outro estado, e que a gente não tem a presença física do filho, mesmo a gente tem hoje o consolo de ter um meio de comunicação mais direto, que é através das redes sociais, desses aplicativos de vídeo, né, que a gente não tinha um tempo atrás, a gente ficava se comunicando só por carta, era mais difícil, né? Mas mesmo assim é difícil a separação, qualquer processo de separação é doloroso. Mas ele vem falando pra gente, a morte é um fenômeno natural da vida, em primeiro lugar, é a certeza que todo mundo vai ter, que um dia vai morrer, e a gente só tem esse medo da morte porque durante muito tempo membros eclesiásticos, né, ou de outras escolas filosóficas trataram a morte dessa maneira, como com flagelações do inferno, né, enfim, atitudes que estão sempre trazendo sofrimento, ou então aquela teoria de que você vai de maneira definitiva ou para o céu ou para o paraíso ou para o inferno, e a partir do momento que você foi inscrito em um dos dois, você não tem mais remissão, é para sempre aquilo ali, que é uma ideia que ela contraria a razão e o bom senso de todos nós, o tempo, o momento, o tempo todo, porque a gente fica pensando, como é que um Deus de amor faria uma coisa dessa, ia condenar um filho eternamente? Nós que somos pais, somos mães, a gente não condena nossos filhos eternamente, né? Não, mas aí vem agora os espíritos falando, gente, não é nada disso não, existe inferno, existe sim, mas o inferno ele dura o tempo necessário para que a pessoa se conscientize do mal que ela fez e que se predisponha de alguma maneira a consertar, a corrigir o mal que ela fez, porque a parábola da ovelha perdida, em que Jesus garante, quem falou isso foi Jesus, não foi qualquer pessoa, Jesus garante que nenhuma de suas ovelhas se transviará. Ah, se tem alguém aí que vem com a teoria dizendo que nem todo mundo é ovelha, aí a gente não vai entrar nesse mérito não. A gente vai dizer o seguinte, ele está falando para todos nós aqui, nenhuma de suas ovelhas se transviará. Se nenhuma se transviará, pode ser até que alguma estagie nessas zonas chamadas de inferno, o cantinho da reflexão, né, onde a gente vai deparar com a nossa realidade, com as consequências dos nossos atos. Isso dá para a gente compreender bem. Agora que a pessoa fique eternamente num lugar como esse, não dá para compreender bem.
Esse tipo de pensamento é o pensamento que faz com que as pessoas tenham medo da morte e não entendam a morte, como ele fala aqui, como um simples momento de transformação. É encerramento de um ciclo. Todo ciclo, quando se encerra, o que ele faz? Ele traz reflexões para a gente, ele traz momentos em que a gente fica, o que valeu, o que não valeu, a gente faz um inventário, na verdade, né, dos ativos e dos passivos, tudo aquilo que foi, que valeu a pena e aquilo que a gente tem que corrigir com urgência. E vai convidar você a rever valores, querendo ou não querendo. Aí vem o sofrimento se a pessoa estiver fechada para isso, ou acreditar, como muitos acreditam, que todas as nossas atitudes elas sejam sem consequência. Tudo tem consequência, gente. Né? Por isso que a gente tem que começar a trabalhar a questão da nossa consciência tranquila, porque a gente achar que eu vou fazer e vai ficar por isso mesmo, as pessoas vão esquecer, esquecem aqui, se esconde aqui, mas na nossa consciência e perante lá a providência divina, isso não vai acontecer. Aí, mas as pessoas, mas isso é visão religiosa que está querendo dominar, está querendo criar o complexo de culpa. Quer pagar para ver? Paga para ver, fique livre. Você tem livre-arbítrio, mas depois vai ter as consequências. E a gente consegue ter hoje, né, mensagens daqueles que pagaram para ver. E depois vem relatar o que foi que aconteceu, como eles ficaram, o que eles passaram. E é um quadro que eu prefiro hoje não pagar para ver, mas respeito aquele que tem a vontade de pagar para ver, que ainda não tem a sua fé solidificada de alguma maneira, que ainda precisa dessas provas ainda mais duras ainda para poder estar acordando. Né? Agora ele vem falar aqui para a gente, quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo, aquela reduzida família lá de Betânia, que era a família de Lázaro, Marta, né, que Jesus era tão próximo, é só uma miniatura da imensa família da humanidade. Nós somos todos uma grande família, e a gente tem que aprender que vai ter um momento que a gente vai largar o convívio com algumas pessoas, né, para poder estar interagindo de uma maneira mais cósmica, mais holística, esses nomes aí, né? Que as pessoas, mas o que significa isso? De maneira mais ampla, mais voltada para a coletividade. A gente vai ter que passar por isso, querendo ou não. Então, por isso que os espíritos não cansam de lembrar para a gente, nossos filhos não são nossos filhos, eles estão emprestados com a gente, eles são, na verdade, espíritos em evolução, e Deus colocou as nossas mãos agora sobre a nossa responsabilidade. A gente tem que estar preparado o tempo todo pensando assim, se fosse hoje que eu tivesse que ir embora, tem algum bem material que prende a gente? A mim não tem, vou ser muito sincero. Bem material, tudo que eu tenho aqui, eu tenho certeza que eu vou encontrar lá do outro lado, e talvez até muito mais do que eu imagino que tem aqui, que aqui eles dizem que isso aqui é só um reflexo ainda muito pálido do que acontece lá do outro lado da vida. Então, os patrimônios que a gente tem, instrumento musical, as coisas que a gente mais gosta, vão ficar aqui, e quem ficar aqui que use da melhor maneira, mas apegar bem material aqui não. Primeiro ponto. Segundo, estou apegado a alguns vícios da matéria, os vícios mais notadamente, os vícios da gula, os vícios dos prazeres, os vícios, né, sexolatria. Se eu tiver, eu vou começar a fazer um tratamento comigo mesmo, porque no momento de separação vai doer, vai sofrer um pouquinho até se adaptar e ficar bem lá do outro lado. Mas o mais importante de tudo mesmo, é o que ele vem falar aqui, quando ele fala da saudade e vem falar da separação. Se ele tivesse que ir embora hoje, estamos preparados para deixar para trás marido, esposa, filhos? Aí todo mundo vai falar assim, isso eu não estou. Ninguém está. Tá? E quem estiver está com algum problema, porque a gente está procurando desenvolver o amor, eles são os nossos mais diretos aqui com relação ao amor. Né? Ninguém está. Mas a gente vai pensar assim, a hora que eu tiver que ir embora, eu tenho 2 filhos pequenos, então faz parte da prova delas elas viverem órfãs de pai. Elas vão ter que aprender. Vai ter gente para cuidar? Vai ter gente. E se eu chegar lá do outro lado e me cuidar o mais rápido possível, eu também, mesmo de invisível a elas, eu vou poder também estar tratando, estar cuidando delas da melhor maneira. Vai depender de mim e de como eu vou tratar minha lucidez espiritual. Mas a gente tem que começar a simplesmente entender o seguinte, quem apita não sou eu. E quem apita, né, sabe de todas as coisas, está com tudo sob controle. Eu tenho que aprender a me submeter e aprender a deixar o meu ego de lado e aprender que Deus quer tudo de bom, do melhor para o nosso progresso. Nós somos seus filhos e Ele garantiu para a gente, nenhuma de suas ovelhas se transviaria.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.